Eu vou mostrar nesse vídeo as formas que eu utilizo para encontrar passagens aéreas com preços bons. Eu vou tentar mostrar as mais clássicas e as mais simples de serem usadas, porque pode tomar muito tempo algumas delas. Por exemplo, a da Latam, eu posso acessar um site aqui. Aqui, por exemplo, eu estou na página da Colômbia. Se eu mudar a página para o Brasil, por exemplo, eu posso encontrar um preço diferente para a mesma passagem. Então isso acontece geralmente quando eles querem fazer alguma promoção pontual naquele país ou a conversão de vendas está baixa, né? Então eles tentam dar um desconto, etc. Então isso funciona bastante. Porém, de modo geral, eu compro passagens por buscadores, né? E não por uma companhia aérea específica. Então, falando de buscadores, Skyscanner para mim é o melhor que tem hoje, principalmente para voos internacionais. Dificilmente eu uso ele no Brasil. No Brasil ainda o Decolar.com faz o trabalho, apesar de eu não buscar direto por ele, porque você paga uma taxa que não necessita, na verdade. Você pode ir direto para o site da companhia aérea que você achou o melhor preço e buscar por lá. Então vamos falando do Skyscanner, eu coloco sempre a moeda específica, que se for um voo internacional eu tento manter sempre em dólar, porque eu consigo comparar com outras ferramentas. Então aqui eu tenho a opção de fazer ida e volta. Ida e volta é sempre importante para voos longos, porque o preço de uma perna só pode ser o mesmo preço da ida e volta, geralmente, tá? Então vale a pena até fazer uma busca só pela ida, por exemplo, São Paulo, Budapeste, depois Budapeste, São Paulo, mas é muito difícil de encontrar um preço mais barato. Então é sempre uma ida e volta. Então, suponhamos que eu esteja em São Paulo e eu queira ir, tem essa função muito legal, que é qualquer lugar, então você coloca aqui, ele te dá os preços mais baratos partindo de São Paulo. Mas vamos supor que eu tenha um destino específico, Budapeste, ele tem a opção de você ter uma data específica de viagem ou o mês inteiro. Então, se você tem flexibilidade quando for, então, por exemplo, eu quero viajar em janeiro e eu quero retornar em fevereiro. Aí eu dou um buscar aqui, ele vai me dar as opções que eu tenho. E você escolhe pelo valor verde. Ó. Geralmente, essa aqui é a média de preços, tá, que eles captaram. Então, por exemplo, se eu for no dia 20 e retornar no dia 20 de fevereiro, é o melhor preço que eu consigo, de US$ 1.000. Aí eu consigo mostrar os voos aqui. E o legal do Skyscanner é que eles não cobram taxa, igual um Decolar.com, por exemplo. Então, vamos supor que eu queira comprar essa passagem aqui. Vai de Air France e volta de KLM. Eu clico aqui e ele dá as duas opções. Eu posso buscar a passagem pelo Air France, pela ViajaNet, pelo eDreams. Então ele me dá o melhor preço. Se eu buscar direto pelo site do Air France, é o mais barato, US$ 1.000. Eu clico aqui e ele me direciona para o site, sem taxas. Além dele, tem o Matrix Airfare. Ele era muito utilizado por agências antigamente porque ele tem muita flexibilidade. Por exemplo, eu quero voar de Guarulhos, São Paulo, Guarulhos, Rio. Tem a opção de colocar aeroportos próximos, um raio você especifica. Então, por exemplo, você tem condição de viajar 300 milhas para outro aeroporto, você tem todas as opções ó, de voo mais barato. Então, vamos selecionar algumas. Pronto, selecionei todos os voos. E eu quero ir para Budapeste, mas eu também posso parar em Viena, que é perto. E eu também não me importaria de passar por Amsterdã, porque geralmente tem voos baratos lá. Então eu coloco essas três opções. Vou definir uma data aqui. Vamos lá, dia 6 até dia 27. E dou um search aqui. O curioso do Matrix Airfare é que ele foi comprado pelo Google Flight. Então eles próprios recomendam que você utilize o Google Flight para resultados mais rápidos. Então aqui eu encontrei um voo mais barato é para Amsterdã. Então não seria para Budapeste. Então seria melhor eu ir para Amsterdã e depois eu tentar chegar em Budapeste, se é que existe uma forma barata para fazer isso. Então, e depois disso vem o Google Flights, que para mim hoje é o melhor que tem, apesar de eu sempre usar mais de um buscador para encontrar um valor, uma passagem. Então vamos pôr aqui a mesma busca, Budapeste e Guarulhos. Tem essa opção legal de datas flexíveis também, parecida com o do Skyscanner, então ele carrega aqui para você. E você coloca o prazo de viagem aqui. Então, por exemplo, eu consigo estender mais, eu vou vendo onde consigo passar mais barato. Esse aqui é mais barato, US$ 1.216. Tem a opção de Price Graphic também, você especifica quantos dias você pode ficar. Então, por exemplo, eu quero uma viagem de 15 dias partindo de Budapeste para São Paulo, round trip, que é 2 voltas, né? É a ida e volta. Então, ó, se eu conseguir sair aqui no dia 5 de dezembro, o valor é bem mais barato que sair no dia 20, ou no dia qualquer outra dessas datas aqui. Então, você segue essa barrinha gráfica para conseguir. Se você tiver mais dias, você pode estender. Então, ó, por exemplo, se eu conseguir ficar por volta de
27 dias. Vou esperar ele carregar. Eu vou conseguir um voo mais baixo, ó. Por exemplo, se eu, olha como já reduz bem. Então, se eu sair aqui no dia 13 de dezembro, eu consigo por $996 a passagem. E eu vou retornar num valor bem baixo. Então, eu consigo dar um done aqui. E assim como o Skyscanner, é claro, é uma previsão de voos, tá? Agora ele me mostra o valor, o voo real. E eu tenho aqui a opção de buscar. Eu clico nele e ele me fala. Eu posso buscar, eu posso escolher de volta. Ele me dá as opções de buscar direto pela companhia aérea, ou ele pode dar agências também, Expedia, por exemplo, etc. E uma coisa muito boa que eu uso bastante é o Track Prices. Então você ativa e você precisa estar logado com a sua conta do Gmail, e você ativa e ela te manda quando a passagem cai o preço. Além disso, tem essa parte de mapa aqui do Explore Destinations. Então, por exemplo, eu estou em Budapeste, eu consigo viajar para outros lugares só clicando aqui. Então, ele me dá todas as opções de voos que eu tenho de Budapeste e ele me dá os valores, ó, $804. Agora ele está carregando o mapa, porque são muitas opções, como dá para ver aqui, ó. Mas se eu especificar alguma coisa mais próxima na Europa, ó, o valor, por exemplo, para Milão, $168. Para Roma, $209. Então tem todas essas opções aqui pelo mapa, que é muito legal. Além disso, a última que eu sempre utilizo é o Expedia. Expedia, às vezes, eles fazem a reserva de passagem, já que eles são uma agência. Então, eles podem, às vezes, ter uma passagem que eles seguraram o valor para você. Ou melhor, para eles, e eles acabam repassando. Então, você tem a opção de fazer a busca também. É bem simples de utilizar ele também e totalmente confiável. E ainda falando em Expedia, eles fazem... Essas são os buscadores, tá? Vou entrar um pouquinho agora nas outras formas de encontrar passagens. O Expedia tem sempre esse relatório que eles fazem anual, mostrando as melhores formas de comprar passagem, as datas para encontrar elas, qual valor, qual mês é mais barato, quais os roteiros mais baratos, etc. E o importante aqui, que é legal mostrar, que a partir de 2016, então nos últimos 2 anos, terça e quarta-feira, voar na terça e na quarta-feira eram sempre os voos mais baratos. Este ano, o sábado já passou essas duas datas, hoje a passagem mais barata é de sábado, mas ainda segue de perto com terça-feira. Porém, depende muito do seu roteiro. Então, e depende do seu tipo de passagem. Então, por exemplo, da América do Norte para a Europa, a gente pode ver que sábado e domingo são os valores mais baratos. Ó. Sábado e domingo, que é o verde. Já na quarta-feira já é um pouquinho mais caro e na sexta-feira é sempre o valor mais caro para viajar. Tem uma forma que o pessoal diz que é sempre bom viajar quando você está cansado ou com fome. Ou seja, perto do horário de almoço ou em voos muito ruins. Tipo 24 de dezembro, porque poucas pessoas tendem a comprar esses voos. Então essas variáveis dependem disso também. Então, por exemplo, se tiver um feriado forte no Brasil, essas passagens podem mudar. Então, terça-feira não necessariamente vai ser mais barata. Então tem essas variáveis. Aqui tem um gráfico para... Muita gente pergunta qual é a época melhor para comprar. Eu sei que tem gente que busca com 6 meses de antecedência, mas você pode notar aqui que não é uma boa. Esse é o gráfico de valor de preço geral. Essa é a parte que a gente chama de Premium Purchase, que varia entre 20 dias, 21 dias e 112 dias antes do voo. Então, sempre que você tiver a opção de buscar nesse período, é a melhor que tem. Novamente, depende de N variáveis, se vai ter um feriado naquela região, etc, etc. Do seu tipo de passagem, a localização, mas é sempre bom buscar nisso aqui. Então, aquele voo de 6 meses antecipados, de modo geral, não vale a pena. E última hora também é ruim, tá? Geralmente é bom para descontos ou taxas de erro, que é o que eu vou mostrar agora. Então, existem N passagens com descontos o tempo todo sendo publicadas na internet. Eu vou mostrar alguns sites bons. Melhores Destinos, para mim, é o melhor no Brasil. Ele mostra aqui os valores. Ó. Então, tem um aplicativo para celular também para sempre acompanhar. Então, África do Sul por R$730 para fevereiro. Europa de executiva por 3.000. É bom saber que o Melhor dos Destinos não coloca o valor da taxa. Então, esse valor é sem taxa. Muitas vezes, esse valor vai dobrar. Tá? Então, esses R$421 pode acabar indo para R$800 com a taxa. Então, eles têm essa forma ainda de meio que esconder ali esse valor. Mas, de modo geral, é legal acompanhar, porque tem promoções bem boas. Aí, os sites internacionais que eu uso bastante é o Fly for Free. Ele te mostra vários voos, também com promoções muito boas. Então, de Flórida para Barbados por $219.
de Seul para Warsaw por $350. Então são valores bons. Geralmente você vai pagar uma passagem dessa $800. Então é bom acompanhar. E eles têm páginas no Facebook, ó. Como você pode ver aqui, tem para vários continentes, ou tem a geral zona deles. E no meu caso, como eu sempre compro passagem, eu deixo ativas as notificações. Assim que eles postam uma promoção, eu já acesso lá. Outra muito boa é o Secret Flying. Eles publicam também o que eu gosto bastante, que é esse Errorfare, que é basicamente passagens que foram publicadas em erro pela companhia aérea, estão disponíveis por poucas horas, geralmente. Então, geralmente os valores são bem baixos, elas são mais arriscadas de se comprar, porque a companhia pode vir a falar que teve um erro, etc, etc, mas é difícil acontecer. Então, geralmente, quem bucou já tem direito, né? Porque, teoricamente, se você entrar na justiça, você pode ganhar isso aí. Então, é difícil as companhias voltarem atrás. De novo, esse aqui é muito bom seguir pelo Facebook também, na página deles. Tem também a The Flight Deal, que mostra também, todas essas promoções são boas. É bom acompanhar. E por último, a Airfare Watchdog, que é também, ó, Seattle para Budapest por $390, muito barato, um valor de ida e volta dos Estados Unidos para a Europa por 390. Então, vale a pena acompanhar todos esses. E tem passagens para a América do Sul aqui também, geralmente são menos, porque os voos proporcionalmente são menos também, mas dá para acompanhar. E por último, uma dica aqui que tem muito legal na Fair Compare, sempre que você for comprar uma passagem para duas pessoas, compre uma por uma, porque muitas vezes, quando você vai buscar para duas, a companhia sempre dá o mesmo valor para as duas passagens. Então, se tinha uma última passagem de $50 e o restante de 100, ele vai te cobrar todas as passagens de 100, ou seja, você vai acabar gastando $200 para duas pessoas. Se você buscar uma por uma, você vai gastar $150. Então é isso, essas são as dicas e qualquer dúvida é só comentar. Valeu!